A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 437 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro e simbólico de vida provisória e passageira. A matéria é simbolismo puro. Quem não conhece fica fanatizado pela matéria, como muitos pensadores pensavam que a vida fosse essa mesma. Nascer, crescer e morrer. Porque o pensamento nunca disse o porquê todos assim são. O pensamento nunca disse quem são. O pensamento nunca disse de onde são e de onde vieram e para onde vão. O pensamento sempre conservou todos dentro dessa ilusão, aonde a fé sempre imperou e a esperança, nascida dos cultos religiosos. Hoje todos sabem quem é a fé, em que todos são traídos por ela, e a esperança, que é a última que morre, como diziam os hebreus, fé, esperança e caridade, são as três pessoas da Santíssima Trindade. Nos cultos nasceu a fé e a fé do traidor de si mesmo. Está com fé disso, fé daquilo, acaba se traindo com a fé. Está com fé que vai dar tal bicho assim bota o seu dinheiro todo no bicho e o bicho não dá. Para ver que a fé do traidor de si mesmo. Está com fé que a mulher é uma santa, acaba a mulher traindo. Para ver que a fé é do traidor. E a esperança é a última que morre. Está com esperança disso, esperança daquilo. Esperança que vai fazer uma boa viagem. Acaba perdendo a vida e acaba-se a esperança. E ela aí fica, para iludir os demais que se baseiam na esperança. Tudo isso criado por os cultos, fé e esperança. Para ver que os feitos do pensamento e da imaginação traiu toda a humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O pensamento é inimigo do pensador e, por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso está aí essa infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Hoje todos na cultura racional estão sabendo quem são essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação. Duas máquinas para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E ligados a essas duas energias do chão, vão se transformando para a classe de bicho irracional, porque são duas energias de transformações. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e monstruosamente matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam
E todos esses guerreiros se transformarão para as classes inferiores, que é a de bicho irracional. E assim a humanidade, por não saber quem é o pensamento e a imaginação, sendo o traidor de si mesmo, porque o pensamento não foi feito para acertar. Essas duas máquinas do chão foram feitas para a preparação da humanidade por meio dessa lapidação monstruosa, porque o sofrimento não faz de graça para ninguém ver, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso, ligados a essas duas energias do chão, morri e nascia, por não saberem quem é o pensamento e a imaginação. Hoje é que estão passando a se conhecer, porque ninguém quer mais pensar e imaginar e sim raciocinar. Porque a energia que está comandando a natureza é a energia da desmaterialização, que é a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos e o porquê que nesse mundo estamos deformados, sem direito de viver. Hoje temos certeza de que chegou o desencanto para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural. Desencanto de todos desse estado deformado, onde todos que aqui estão são morrinhentos, ceborrentos, catinguentos, moforentos, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é uma energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar essa energia para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer mais ficar se transformando em bicho irracional. Todos querem voltar para o seu estado natural. Porque passaram a saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ficar mais nesse conjunto de ruínas, ligado nessas duas energias do chão, se transformando para as classes inferiores. Ninguém quer mais continuar a ser bicho racional. Hoje todos querem ser racionais, voltar para o seu mundo de origem, para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque cada vez piora mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a matéria é um embusteirismo grosseiro, adotado por quem não a conhece. E são grosseiros também nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. A matéria é simbolismo puro, por ser simbolismo puro que termina em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse o universo em desencanto, nós estávamos perdidos, porque continuávamos a pensar e a imaginar e acabávamos todos transformados em animal irracional, porque a natureza é de transformação, correndo toda essa hierarquia da bicharada do chão. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a nos conhecer nos livros do Universo em Desencanto.
A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, porque a fase do pensamento terminou. E por isso está se passando no mundo inteiro essa infinidade de desastres que está destruindo uma infinidade de pensadores. Essa infinidade de doenças novas que estão destruindo os pensadores. Essa infinidade de desastres naturais da natureza que estão destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa destruição dos pensadores. E é por isso que a energia magnética fez o átomo. Porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. Assim, quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Quando terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores, porque entrou a fase do raciocínio, a fase do verdadeiro estado natural de todos, a fase do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que a vida da matéria está no fim, que vão deixar de ser mortais porque passaram a se conhecer. Sabem como desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, sabendo que essa energia volta ao seu estado natural, porque passaram a se conhecer. Agora, os que vivem desconhecidos de si mesmos, que ainda estão fanatizados pela ciência filosófica e científica, que ainda estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, que ainda estão fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, esses estão ligados a essas duas energias do chão e se transformarão em bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e monstruosamente, matando uns aos outros por viverem pensando e imaginando e não conhecerem as transformações naturais da natureza. E assim quem passou a se conhecer está glorificado pelo mundo racional, porque sabe como voltar para o seu estado natural. Porque essa energia do primeiro mundo, o mundo racional, está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Todo esse movimento feito pela cultura racional, tirando a pessoa desse encanto pavoroso, elevando a pessoa ao seu estado natural. E por isso está aí o universo em desencanto, desencantando todos desse pranto, desse sofrimento, porque todos vivem agonizando com o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação são duas máquinas deformadas feitas pela natureza para preparar toda a humanidade para a volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso todos estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada no istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso ninguém está mais perdendo tempo com a matéria, porque todos estão interessados em voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer ficar mais aqui nesse chão, com esse corpo de matéria, que por si mesmo se destrói. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Como estão vendo aí hoje, a vida tem solução definida e definitiva, porque encontraram uma solução da vida num universo em desencanto para acabar com esse pranto de sofredores imortais. Na Terra é o lugar onde o sofrimento é o maior tormento da humanidade. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural
Estão fazendo tudo para voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Hoje está aí a solução verdadeira da humanidade, terminando-se a morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu estado natural, por serem um corpo de energia e vida eterna. E a matéria, ficando aí no lugar dela, se transformando em líquido, porque foi feita pelo líquido, foi feita pelo sêmen, para ver que chegou o fim de todos serem assim, de sofrer o justo pelo pecador. E todos esses deuses guerreiros irão ajustar contas com a natureza. Todos esses que enganaram o povo com o pensamento e a imaginação estão devendo à natureza. E a natureza cobra com juros muito altos nas reencarnações. Hoje todos conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida, agora no terceiro milênio, tem solução definida e definitiva. Está aí essa definição nos livros do Universo em Desencanto, em que muitos pensadores fanatizados pelas filosofias estão custando a conhecer a fase do desencanto, porque estão fanatizados por essas infinidades de filosofias, por essas infinidades de seitas e religiões, e fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, que é um progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos aqui, encantados nesse chão de amarguras, em que todos tinham medo de morrer porque ninguém sabia para onde iriam. Todos os pensadores tinham medo de morrer. Tinham medo da morte porque não sabiam para onde iriam. E hoje passaram a se conhecer. Estão sabendo quem são e por que assim são, de onde são, e de onde vieram e para onde vão. São de onde? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna. E aí está a fase redentora, que é a fase do terceiro milênio. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque está aí a redenção universal. Os que plantaram o bem, colhem o bem. Os que plantaram espinho, colhem espinhos. Os que plantaram mel, colhem mel. Os que plantarem fel, colhem fel. E a natureza cobra todos com juros muito altos, e por isso ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Todos esses que vivem tirando a vida de seu próximo, semelhante, vão ajustar contas com a natureza. A natureza cobra com juros muito altos, com juros muito elevados, para ver que não adianta destruir a vida de seu próximo, porque a vida foi feita pela natureza deformada. E quem tirar a vida de seu próximo vai ajustar conta com a natureza, que cobra com juros muito altos, para ver que até o pensamento chegou ao seu fim, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Hoje está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que chegou o fim dessa deformação racional e de todos os estudantes de cultura racional, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 438 do Histórico.